YouTube agora. Só testando aqui se está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Estamos ao vivo no YouTube. Vou colocar uma boa noite aqui. Pessoal, me ouvindo bem? Dá para ouvir bem, Gabriela? Oi, Fernando Correia, Jorge Alves. Boa noite. Estão me vendo bem no Instagram, me vendo bem no YouTube? Tudo em ordem. Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a arte dos dias de hoje conecta a gente com o mundo. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, mestre em liderança cultural, e o tema de hoje é por que a arte de hoje, né? E o que é a arte de hoje, para começar. Então, acho que isso é um bom debate, mas acho que alguns comentários assim breves sobre o que é a arte hoje. É a arte que, na minha opinião, é a arte que você olha para ela e você entende o que está acontecendo com o mundo em volta dela e para onde ele está indo. E ela representa o nosso espírito do tempo, acho que em forma e em conteúdo, né? Quando a gente, tanto a forma como ela é feita, a estética dela, quanto a mensagem que ela passa. E o que né, eu estou seguindo aqui algumas perguntas, já me mandaram para começar, o que não é a arte de hoje? Eu acho que não é a arte de hoje. Eu vejo algumas características ali em comum entre a arte dos últimos 30 anos, mas eu tento enfatizar, sobretudo, a arte dos últimos 10 anos aí nas minhas pesquisas para o projeto educacional ali da colecionista e para essas lives. Acho que nos últimos 10 anos, a gente olha e eu me pergunto, isso poderia ter sido feito há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, e se a resposta é sim, poderia ter sido feito há muito tempo atrás, é porque de alguma forma ela não representa o que está acontecendo hoje. Se a resposta é não, ela não poderia ter sido feito há muito tempo atrás, porque ela dialoga ali diretamente com o que a gente está vivendo, aí é um sinal de que ela é uma arte de hoje. Então, o que não é arte de hoje? Às vezes a gente vê muita coisa feita hoje que poderia ter sido feita há muito tempo atrás. E eu acho que, historicamente, quando a gente olha para a história da arte, é o contrário. A gente vê coisas feitas, né, no período que elas foram feitas e que justamente elas fizeram a história porque elas foram catalisadores de mudança ou eles adiantaram muito, né, para onde o mundo estava indo. E a gente vai olhar um pouco isso hoje, né? Deixa eu ver, vocês estão me vendo bem? Cristina Suzuki, olá, boa noite. Fábio Conrado, a gente está no YouTube, entrem no YouTube e acompanhem a gente, fiquem à vontade aí de mandar os comentários. E por que esse tema é uma oportunidade, né? Porque ele dá clareza ali, ele permite que a gente estude, que a gente entenda o que está acontecendo hoje e que a gente amplie a nossa percepção, né? No episódio de ontem, tá gravado no YouTube, e a gente falou por que a arte conecta, né? Que é o nome essa série, né? A arte conecta. Ontem a gente falou por que a arte conecta, hoje a gente está falando por que a arte de hoje. E a arte de hoje, ela permite que a gente conecte com os grandes debates do que está acontecendo hoje e que a gente se atualize e participe deles de uma forma que nos prepare para viver o que está acontecendo hoje e para onde a gente está indo, né? Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui e aí a coisa vai ficar muito mais clara. E eu tenho algumas pessoas que já participaram ali dos nossos cursos e, enfim, a gente estuda juntos, né, a arte dos últimos 10 anos e realmente eles falam que eles, né, passaram por uma transformação que permite que eles entendam muito mais
né, as pessoas com quem eles estão conversando, né, sobretudo se eles, né, vêm de uma experiência diferente, de um perfil diferente, entendam muito melhor o que está acontecendo hoje, eles sentem uma transformação pessoal, eles se sentem muito diferentes depois do curso. Então, não só a gente ganha um conhecimento que fica ali estocado como conhecimento de história da arte, uma sensibilidade, mas permite que a gente se atualize como ser humano, como identidade. E deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui antes da gente começar. Por que algumas pessoas são resistentes a aprender algo novo? Eu acho que é porque quando a gente está olhando para algo de hoje, a gente não tem a perspectiva histórica. E essa perspectiva histórica, de alguma forma, a gente, né, já validou e já acostumou a gente com aquilo. Então, quando a gente pega e olha, né, um quadro da, né, uma Mona Lisa, algo do Monet, a gente já viu tanto pôster, a gente já viu tantos documentários, a gente já viu tanto imã de geladeira, tanto cartão postal. Quando a gente olha para aquilo, é fácil a gente gostar e aquilo não desafia a gente. E a gente tem 100 anos, 150, 200, a gente tem toda uma história aí de perspectiva que permite que a gente entenda aquilo. Quando a gente olha algo de hoje, em geral, acontece o que aconteceu com muitos desses artistas que a gente olha para trás e vê, como Cezanne, como Picasso, né, a gente olha e a gente fala, nossa, mas isso é arte, porque é algo que não tem essa perspectiva histórica. Então, a gente está tendo que descobrir isso pela primeira vez. E deixa eu ver se eu já posso seguir. Qual que é a forma errada de aprender sobre a arte dos dias de hoje? E qual que é a forma, não sei se tem uma forma errada ou se tem uma forma certa, mas, na minha opinião, talvez, né, se a gente aprender sobre a arte do dia de hoje, né, com uma perspectiva muito específica de um, de um, de um país, né, ou de um perfil, aí a gente continua numa bolha, né? Se a gente vê a arte de hoje só brasileira e a gente não vê o que está acontecendo na Ásia, na África, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vai ficar com uma perspectiva nossa local. Eu sempre tento contrabalancear, né? Igualmente, se a gente aprende só o que está fora, a gente se aliena do que está dentro, é o que está dentro que nos dá um sentido de identidade. Então, isso é importante também. Então, acho que se tivesse uma forma errada, talvez eu diria que seria uma forma não equilibrada, e aí a gente pode entrar num outro assunto, que é um assunto ali de como é que a gente aprende, né? Se a gente aprende simplesmente como alguém que vai numa aula, no modelo tradicional, ouve, e fica escutando e tomando notas, a gente não debate. E na hora que a gente está ali debatendo sobre ela e ouvindo outras pessoas comentando, aí aquilo vira um conhecimento ativo, né? Algo que faz parte da gente, que a gente consegue usar e que não simplesmente entra ali para o nosso HD, para a nossa memória, e depois no dia seguinte, às vezes a gente nem lembra que aprendeu, né? Só ver, parece que tem uma dúvida aqui. Estão dizendo que tem uma barrinha aqui no... Como é que eu tiro esse negócio do StreamYard? Vamos ver se eu... eu tenho medo de... Como é que eu tiro isso? Vou colocar de novo. Como é que eu tiro essa barrinha? Acho que Live Views, Comment Shows... Não, acho que... Não sei se eu consigo tirar isso. Logo... StreamYard, Overlay... Background... Acho que eu não consigo tirar isso. Deixa eu ver se tem alguma... Está aparecendo um comentário do StreamYard. My viewers, comments to StreamYard. Acho que eu não consigo tirar isso, não. A Gabriela colocou esse. Clica no comentário.
Apareceu boa noite da Gabriela. Não sei como tirar. Bom, vai ficar o boa noite da Gabriela lá. Deixa eu ver, private chat, comments. Ele continua, ele não sai. E por que e para que a arte de hoje nos conecta com o mundo? E então eu vou colocar aqui, a arte de hoje conecta com o mundo, ali como eu falei um pouquinho ontem, né, a gente, por questões mesmo de sobrevivência, assim, de hábitos, nosso sistema, né, humano, nervoso, sensorial, funciona de uma forma onde a gente vai gerando hábitos, e a partir do momento que a gente vai gerando hábitos, a gente vai focando a nossa percepção em algumas coisas, e abstraindo, esquecendo ali, ou, né, tirando da nossa observação, boa noite, Cláudio, todas as outras. E isso permite que a gente sobreviva, né, que a gente vá, eu dei o exemplo ontem, a gente está caminhando na Avenida Paulista, a gente olha, né, alguma coisa, a gente consegue focar, né, se a gente estiver sensível a tudo que está acontecendo, a gente não consegue focar, e a gente fica saturado, e a relação com o mundo fica impossível, né? E aí isso significa que a gente se aliena de muita coisa que potencialmente pode ser interessante. Eu dei alguns exemplos ontem, né? Só o fato da gente caminhar na rua e não ver o que está acontecendo, ou às vezes a gente tem o hábito de responder muito rapidamente a algo, né? A semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a arte de hoje e os algoritmos, a gente vai começar a desdobrar em temas essa ampliação de percepção, né? Então, essas são umas formas como a arte de hoje nos conecta com o mundo, né? Vamos lá para alguns exemplos, que aí tudo isso vai começando a ficar mais claro. Então, quem estiver participando aí, quiser colocar nos comentários, né, por que a arte de hoje, para a gente ouvir a opinião de vocês também. As nossas aulas são muito... Olá, Margarete! São muito interativas, né, aqui em função desse formato de YouTube e da proposta dessa série, é onde eu vou apresentando conteúdo e a gente vai interagindo aí pelos comentários do YouTube. Algumas pessoas entrando no Instagram, e aí elas estão encontrando o link na bio, para poder vir para cá. E eu vou mostrar para vocês, né, a semana passada eu fui numa exposição na Pinacoteca, uma galeria em São Paulo, em homenagem ali aos 100 anos da Lygia Clark, né, uma exposição ali incrível, né, uma artista de primeira grandeza, né, acho que dá para falar e se usar um pouco uma analogia aí bíblica, como se fosse a Eva, assim, quase tudo que a gente vê aí nos últimos, sei lá, 60 anos de arte brasileira, né, acho que boa parte, se dizer tudo, talvez seja exagero, mas acho que vem dela, né? A gente consegue ver a presença dela em muita coisa do que a gente vê hoje, né? E essa é uma das obras ali icônicas dela, né? Tinha muita coisa nessa exposição, e quem não conseguiu ver, eu recomendo entrar no site e ver, tem o livro disponível, e essa obra, se vocês olharem aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, a gente entra nessa parte, essa face da obra que está, né, virada para ela começa a virar para fora, e essa que está fora, a gente tem a impressão que ela pode fazer uma torção, né, e virar ela para dentro. Né? Então, essa ideia da obra, né, ela se chama, né, deixa eu pegar o título dela aqui para vocês, ela chama-se O Dentro é o Fora, né? É uma escultura de 1963. E essa obra é muito representativa, né, dessa relação entre o público e né, o íntimo, e o público, e o privado e o público, né, entre essa quebra de hierarquias, entre o eu e o outro, entre essa participação, entre essa reflexão onde o artista, de alguma forma, deixa o material, né, ela está brincando com o material, e tem alguns materiais, né, mais plásticos, mais onde ela consegue torcer mais, outros onde ela consegue torcer menos, e aí a resistência do material faz parte da obra, da composição. Então ela está entregando, né, essa possibilidade
capacidade criativa, ela está compartilhando com o material. E isso é algo que estava acontecendo muito na década de 60, onde tinha uma quebra de hierarquias, a gente viu, né, em 1968, né, toda uma movimentação para quebrar a hierarquia entre aluno e professor, entre pai e filho, né, tinha toda uma quebra de hierarquias, onde muitos movimentos civis participando da política. Então a gente olha a obra dela e a gente vê como é que ela faz parte do tempo dela, né? Isso é muito, muito interessante. Então, né, por que a arte de hoje? Porque a arte, de alguma forma, ela é um retrato do tempo dela, né? E se a gente estuda a arte de ontem, a arte da década de 60, a gente está estudando um retrato daquele momento. E isso tem um valor histórico, a gente está aprendendo aquele momento. Mas no sentido de como é que a gente se relaciona com hoje, ela não tem a mesma potência do que eu vou mostrar em breve, né? Mas antes disso, vamos olhar uma obra do século XVIII para fortalecer aqui o meu argumento do porquê a arte de hoje, né? E eu acho que eu consegui mudar aqui os comentários, né? Então, essa é uma obra do Johann Zoffany, é uma obra de 1771, e essa obra mostra os academicians, né, os membros da Royal Academy de Londres. Boa noite, Flávia. E aí, uma coisa que é interessante, né, a Royal Academy sempre tem os academicians, são os membros da instituição, uma instituição formada por artistas, com a bênção do rei, é algo único, né, porque ela é, ao mesmo tempo, ela é vanguarda, ela é desafiadora, mas ela tem a bênção da coroa, então é um caso interessante. E se você olha essa obra, uma das coisas que você nota é que você não tem mulheres. Eu acho que se você olhar de perto, eu acho que tem uma mulher que é representada num retrato em cima, eu acho que ela não está presente, e acho que tem duas mulheres representadas no retrato em cima. Se você olha, os membros da Royal Academy, eles são só homens. E eles são só homens por várias razões, em função de como a cultura patriarcal era forte na época, mas também eles são só homens porque não era aceito que as mulheres vissem, né, numa aula de anatomia, você vê ali à direita, no centro-direita, você tem um homem nu, né, e numa aula de anatomia você tinha que desenhar uma pessoa nua, e não era aceito que uma mulher, né, visse um homem nu. Então esse é um retrato, né, como eu estava falando, uma obra de arte, ela é um retrato do tempo onde ela foi feita. E se a gente estuda obras do século XVIII, a gente está vendo uma produção feita por esse tipo de olhar no mundo, um olhar que considera, né, o patriarcado, que considera somente o olhar masculino, e agora a gente está tendo toda uma movimentação nos museus que começam a querer mostrar um olhar feminino também, mas a gente só tinha um olhar masculino. E às vezes, quando a gente vai e olha as obras em si, a gente não percebe que é essa cultura do mundo, mas essa cultura que de alguma forma está entrando para nós, é isso que a gente está estudando. Então, por que a arte de hoje? Porque se a gente estuda a arte de hoje, a gente está estudando esse novo olhar que faz parte aí do século XXI, que é um olhar que acredita na diversidade. Então, né, muita coisa, eu tenho alguns conhecidos, alguns estudiosos e tudo, que eles se recusam, eu acho até radical, né, a estudar obra ali do século XVIII, porque são obras que produzem, elas já chegam carregadas do patriarcado, já chegam carregadas dessa visão colonial do mundo, já chegam carregadas de valores que não são os valores que a gente quer cultivar hoje em dia, né? Então, vamos lá. Para a próxima obra que a gente vai olhar agora. Essa é uma obra do de Cavalcanti, da década de 60, de 1962, Duas Mulatas, e só acho que hoje, bem, né, sexta-feira à noite, assim, sem compromisso, aproveitando o que a gente fala de análise visual, assim, olhando e vendo o que a gente pode aprender com o que a gente está olhando, né? E a começar, assim, se você pensar pelo título da obra, né, Duas Mulatas, né, na varanda, né? Como é que isso seria recebido hoje, né, com toda essa movimentação, né, antirracista, né, você chamar uma obra de duas
duas mulatas, né? Então, quando a gente estuda uma obra do de Cavalcante, e um artista maravilhoso, né, de nenhuma forma, assim, eu sou historiador de arte, eu aprecio todos os momentos históricos, mas o meu argumento aqui é que quando a gente estuda algo do passado, a gente está convivendo com aquela visão de mundo do passado, e isso tem um valor sim, mas não tem o valor de trazer uma transformação pessoal, né, uma possibilidade de conectar no nosso tempo de uma forma, a gente até brinca, né, usando a palavra em inglês, um upgrade pessoal, né, uma atualização pessoal, uma atualização da nossa sensibilidade para conviver na sociedade hoje. Tá? Ela é um outro tipo de... eu vou construindo isso aos poucos, nos próximos slides vocês vão percebendo, né? Só se a gente olhar o cabelo delas, né? Será que elas alisaram o cabelo? Né? Se você pegar a frase do Di Cavalcante, ele fala: mulata para mim é um símbolo do Brasil, ela não é preta nem branca, nem rica nem pobre. Gosta de dança, gosta de música, gosta do futebol, como o nosso povo. Imagina ela deitada em cama pobre, como imagina o país deitado em berço esplêndido. Olha só como esse comentário hoje, né, poderia ser problemático. Agora vamos dar um exemplo, né, se a gente chega, e acho que do ponto de vista né, de forma, né, da estética que ele escolheu, é uma estética que vem, né, eu já tenho algumas pessoas que estão comentando isso hoje, quando eu tenho estudado um pouco com alguns acadêmicos, com alguns pesquisadores negros e indígenas, né, já é uma estética que vem da academia, né, é uma estética que de alguma forma foi inspirada nesse ambiente aqui, né, onde você tinha que olhar a realidade e você tinha que representá-la e você era avaliado por isso. Aqui a temática, né, o conteúdo é brasileiro, mas do ponto de vista de forma, de estética, ela é algo que foi aprendida antes. Essa é uma obra do Ailton Krenak, nosso maravilhoso líder indígena, que escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e pouca gente sabe, mas ele é um grande artista também. Ele tem uma produção ali, acho que já tem uns 30 anos, e é uma produção pequena, uma produção muito, muito especial, né? Ele faz um monte de coisa ali como intelectual, como escritor, né? Então é uma produção menor, mas quando ele faz são coisas incríveis. Essa é uma obra dele que foi exposta na Pinacoteca, e ele teve uma participação numa exposição importante no MAN, também agora com a curadoria do Jaider Esbel. E quando eu estava conversando com o Krenak, eu perguntei para ele: mas Ailton, por que você pinta os bichos, né? Isso é uma pintura, né, de um tatu. E ele fala: porque eu me aproximo deles, né? Eu sinto que eu estou me conectando com os bichos, né? E aqui a gente vê nessas grafias indígenas, aqui a gente vê do ponto de vista de estética, não é uma estética, né, acadêmica como essa que foi aprendida aqui. Já tanto do ponto de vista de forma como de conteúdo, ele está se descolonizando, ele está usando nessas grafias indígenas, ele está usando matemática, toda uma ideologia ali dos povos originários, né, de relação com a natureza, de relação com os bichos. Então, à medida que a gente estuda, né, isso é uma obra, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, de 2000, 2003. Né, à medida que a gente estuda essa produção, a gente está se conectando com a nossa história, a gente está se conectando na história do jeito que ele fez, né, e a gente está se conectando com a nossa identidade. E isso, acho que do ponto de vista de autoestima, do ponto de vista de entender a relação com o meio ambiente, a relação com os bichos hoje, né, pelo olhar de um indígena, pelo olhar de um brasileiro, eu acho que ela tem um valor muito grande, né, para a gente entender a sociedade hoje. Agora eu vou mostrar uma coisa bem radical, que vem do Instituto de KW, é um Instituto de Arte Contemporânea em Berlim. Tá? Então, isso é uma obra de dois artistas, Evry Franco Mates, né, chama-se The Bots, né, os bots, né, dos robôs aí, né, enfim, de Instagram. E aí o que eles falam? Eles falam que a gente sabe que tudo que é publicado nas mídias sociais é rastreado, é vigiado, é denunciável, né, e excluível, e porque tem que seguir as diretrizes das plataformas.
e aí as plataformas têm mecanismos automáticos ali a partir de algoritmos para excluir algumas coisas, para dessas imagens excluir, mas elas também têm né, escritórios aí com uma série de pessoas que são contratados justamente para né, fazer esse papel, essa filtragem, essa censura. E aí o que os artistas falam, né, que quando eles fazem essas censuras, é a partir de que regras, de quem são essas restrições, se elas são feitas por alguém, elas são feitas contra quem, né? Que tipo de ideologia tem atrás disso, que tipo de imagem é filtrado. E aí, como artistas, eles foram lá e começaram a conversar com esses profissionais que são responsáveis pela censura, e eles falam onde é que estão esses profissionais estão em Berlim, esses profissionais estão na Califórnia, o que eles sabem do mundo, qual que é a visão deles do mundo, qual que é o perfil deles, né, ou qual que é a história de vida deles, e isso vai aparecer no filtro que eles fazem, né? E nessa filtragem isso vai beneficiar alguns e vai contra ali o interesse de outros. E aí esses artistas eu acho genial, né, eles pegaram essa estética muito do dia a dia, que é esse tutorial de maquiagem que acontece a gente vê muito nas redes sociais, a gente vê muito no Instagram, né, onde a pessoa está ensinando a usar uma maquiagem, só que eles pegam esse tutorial de maquiagem e à medida, né, eles colocam, né, um ator, né, pós-binário, ali onde ele está questionando essa coisa do masculino e do feminino, ele está questionando, né, essa questão de códigos de gênero, essa questão de raça, ele está questionando tudo isso, então só a escolha do ator já é algo que provoca, a gente não está acostumado a ver esse tipo de perfil fazendo esse tutorial de maquiagem, e à medida que ele vai fazendo isso, ele vai, né, falando como ele se sente, ele vai criticando o mundo. Isso, se vocês entrarem no KW, no Instituto de Arte Contemporânea de Berlim, vocês podem ver ele falando, e o texto é excelente, é um texto feito por um escritor aí que ganhou vários prêmios no New York Times, e é um escritor de primeira, e o texto é muito bom, e ele vai falando, né, de uma forma muito casual, como realmente se fosse um tutorial de maquiagem. Então, de alguma forma, ele hackeia o sistema para nos entregar uma mensagem crítica ao sistema. E aí, né, por que eu estou insistindo, né, sobre o porquê a arte de hoje? Porque não tem como você falar com a arte de ontem, né, talvez de 10 anos atrás, talvez, né, isso aqui, deixa eu ver, isso aqui é de 2000, isso é do ano passado, né, super recente. Talvez desse para fazer isso 5 anos atrás, talvez 15 anos atrás, acho que não. Né? E aí o que ele faz? Ele está lidando justamente com, né, ele tá despertando um senso crítico, ele está conectando a gente, né, com outras formas de perceberem o mundo, que às vezes a gente nem está habituado. Olha só como ele tira a gente está acostumado a ver um tutorial de maquiagem, né, para entender como é que aquela maquiagem funciona. Né? Quando ele usa aquela maquiagem de uma forma, aquele tutorial, mesmo formato, para dar uma mensagem ativista, né, a gente passa a desenvolver um senso crítico para aquilo e passa a olhar o mundo com uma outra sensibilidade, olhar para esse perfil, olhar para os nossos próprios hábitos no Instagram, para os próprios hábitos né, os próprios protocolos de filtragem de conteúdo do Instagram de outro jeito. E essa série dessa obra chama-se Open Secret, né, o segredo aberto, porque ele abre um pouco o conteúdo do que os artistas encontraram ali nessa pesquisa junto aos profissionais aí de censura, de filtragem de conteúdo das redes sociais. Né? Então, não tem outro jeito a não ser estudando arte recente para a gente desenvolver esse senso crítico sobre um hábito que a gente tem no dia a dia. Né? Então, isso é uma das minhas das razões pela qual eu insisto no estudo regular de arte de hoje. Vou mostrar uma das imagens que mais me impactou, né, porque aí eu falo, gente, então beleza, vamos estudar a arte de hoje, e aí passa uma semana e as pessoas falam, realmente faz sentido, mas elas falam, puxa, mas isso é difícil, eu vou, né, ter que identificar um artista que faz um tutorial no Instagram, não é mais fácil olhar uma
pintura e pronto, e achar aquilo bonito, e você coloca, né, aquilo na tua casa, você vê aquilo no museu, e você não tem que se desafiar desse jeito. E aí eu faço uma pergunta, aproveitando uma imagem que me marcou muito nos meus estudos, que era basicamente um estudo comparativo entre o Bouguereau e o Cézanne, né? A imagem da esquerda, ela é de 1884. A imagem da direita, ela é de 1882. Tá? Então, tem 2 anos entre elas. Só que a imagem da esquerda, ela é uma imagem que não desafia o momento que eles estavam vivendo. Ela é uma imagem que tem, né, o que a gente chama de ilusionismo, você tem a ilusão de que você pode entrar lá dentro, né? Já a imagem da direita, você não tem ilusão de que você pode entrar lá dentro, você vê que a tela é áspera, né? Na outra eles criam esse efeito de transparência, o Bouguereau cria esse efeito de transparência, na do Cézanne não, você vê que a tela é áspera e que a tela está ali, né, ou pela própria anatomia, né, pelas cores, né, você vê aqui na pintura do Cézanne, né, a mudança, a transição de cores, onde você vê a pincelada, né, aqui não, é quase como se fosse uma foto num Olimpo, né, e aí eu pergunto, né, se em 1882, né, se nesse período você tivesse a possibilidade de conversar com um desses 2 artistas, a conversa com quem ia te preparar mais para o século XX que se seguiu, né? É claro que era mais fácil olhar para a da esquerda e apreciar da esquerda. Quando o Cézanne surgiu, os críticos não falaram isso é bonito, isso é feio. Eles falaram isso é o fim da civilização, né? Porque eu não vou nem criticar isso, porque eu critico a arte, isso não é arte, né? Então, o desafio que a gente passa, né, para ver isso aqui, o trabalho da Eva e do Franco, como arte, é um desafio relativamente pequeno em relação ao que o pessoal passou quando surgiu o Cézanne. Só que o Cézanne definiu, né, toda a percepção, né, tudo que aconteceu, assim como a Lígia Clark, de alguma forma, Eva ali da arte brasileira da segunda metade do século para hoje. Acho que o Cézanne é o Adão, né, ali do século XX. Assim, tudo veio dele, né? Tem um crítico que ele fala antes do Cézanne não tinha nada, né, porque ele foi uma transformação tão grande. Então, aí fica a minha pergunta, eu sempre falo para as pessoas, né, se você tiver a possibilidade de conversar e esperar que essa conversa realmente te ilumine, te desloque para uma percepção que te prepare, né, para o mundo que está vindo, quem te prepara mais? Né? Aquilo que é confortável, aquilo que é parecido com muita coisa que a gente já viu, ou aquilo que tira fora da zona de conforto. Aí eu não sei vocês, quem quiser comentar no chat é bem-vindo aí do YouTube, mas eu acho que eu aprendo muito mais, as pessoas aí que passam pelos nossos cursos, quando a gente se propõe esse desafio e a gente se relaciona, né, com a arte que de alguma forma está anunciando para onde a gente está indo, né? Essa é uma obra da Biarritz, uma artista que eu conheci a partir de um centro cultural em São Paulo chamado Pivot Arte Pesquisa, e ela coloca nessa obra, é muito mais, às vezes eu mostro para as pessoas e eu falo, olha, me comenta essa obra, e eles falam, mas o que? Eu só estou vendo uma menina com algumas colagens aí de drone e um texto em cima, onde é que está a obra? Porque na cabeça da pessoa a gente está condicionado a só ver uma pintura, uma paisagem, um retrato como obra, né? Quando a gente vai e é esperado que a gente veja, né, uma menina com um cabelo afro, com uma roupa amarela, meio transparente, né, até tem uma brincadeira que tem referências históricas, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né, tem esse charuto do Magritte, você tem um drone, você tem uma estética meio de colagem, meio digital, ela está criticando, né, eu não sou afrofuturista, aí acho que é uma boa conversa, tem muito para a gente onde ir com essa pergunta, né, mas será que o que a gente considera afrofuturismo é uma projeção branca em cima do futuro da África, né, ou acho que tem muita coisa para ser debatido aí, mas ela já questiona isso, né? Deixa eu ver se eu acho que tem uma pergunta aqui. Não, podemos seguir. E aí a minha proposta, acho que a gente vai fazer aí nas próximas semanas, né, como a gente fez essa semana, e uns 2 conteúdos de uma meia hora por semana, a gente vai passar por alguns dos artistas que ajudam a gente a nos conectar
com o hoje, né? São todos artistas aí dos últimos 10 anos, né, que despontaram e chamaram a atenção nos últimos 10 anos, e cada um vai ajudar a gente a conectar com um tema diferente do que está acontecendo. E aí, à medida que a gente vai estudando esses artistas, a gente vai atualizando, né, a nossa relação, nosso discurso, nossa percepção, né, nossa forma de nossos hábitos, nossa forma de se colocar no mundo, em relação ao amor, em relação à natureza, em relação aos algoritmos, em relação à música, em relação às desigualdades sociais, em relação ao como é que a gente entende o colonialismo, em relação a gênero, e em relação à educação, em relação à tecnologia. Todos são os temas aí que esses vários artistas que a gente vai cobrir, a gente cobre no curso e vai dar uma amostra aqui para vocês. E obrigado, Vera Lúcia, estou vendo aqui, vou colocar, como é que eu ponho aqui o comentário dela. Isso, obrigado, Vera Lúcia. Aliás, eu vi que você está seguindo a gente na Arca, seja bem-vinda. E aqui eu vou colocar um exemplo, né, assim, só para provocar, como é que a gente conseguiria entender e refletir e ter um ambiente, né, quando a gente, isso é a obra da direita, é uma obra do Quiluange, que é a renda, que a gente estuda nos nossos cursos, né, e quando a gente tem, e a gente, né, faz um esforço para que nos nossos cursos a gente tenha várias gerações diferentes, que a gente tenha vários perfis sociais diferentes, e, né, que a gente tenha realmente uma diversidade de raça, de gênero, de orientações sexuais, para que tenha um ambiente né, muito fértil, muito criativo de ideias. E aí a arte, o que acontece? Ela te gera uma permissão, né, quando a gente para 5 minutos, 10 minutos para debater entre nós no nosso curso sobre a arte do Quiluange, onde ele vai lá e convida os amigos dele, que são poetas, para entrarem, de ficarem no pedestal como eles forem uma estátua. Aí a gente entende por que isso está, né, por que o que aconteceu no Brasil aconteceu. Né, sem entrar em julgamentos de se é certo ou errado. Aí na aula a gente vê, tem algumas pessoas que são mais a favor, mais contras, e o que importa não é o se é a favor ou se é contra, mas é como é que a pessoa elabora isso, o que a gente pode aprender com essa elaboração. Tá? Então não teria como a gente entender o que aconteceu com o Borba Gato se a gente tivesse estudando, né, Cézanne ou Bouguereau, ou se a gente estivesse estudando de Cavalcante, ou se a gente pode entender até o processo histórico que trouxe até isso, né? Mas o debate, para começar, porque seriam pinturas, né? E eu sou super a favor da pintura, às vezes as pessoas acham que não, mas eu acho que é importante a gente diversificar e não ficar só na pintura, porque não tem como a gente debater o papel do monumento sem ir lá e substituir o monumento com uma performance. Então isso é fundamental, e esse aí a gente fecha um pouco o meu argumento do porquê a arte de hoje. Espero que tenha sido dado o recado, que vocês tenham curtido, e deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Né, aqui me perguntam como é que eu cheguei a essa conclusão, né, de que a arte de hoje, acho que eu mostrei o processo para vocês, e eu vejo isso, acho que uma vez que eu estudei o trabalho da Fabiana Faleiros, que é essa artista aqui, né, na linha do topo, a segunda da esquerda, né, que está com essa roupa toda estampada, e ela fala sobre esses códigos de gênero, sobre esses hábitos de gênero, esses hábitos patriarcais. Eu não consegui mais, né, ver a minha mãe lavando louça num almoço de domingo, sem levantar para ajudar, sem esperar que as pessoas ajudassem. Então, realmente, né, quando a gente, né, a arte pede tempo para ser apreciada. Quando a gente aprecia isso em grupo, a gente desenvolve um outro tipo de consciência, a gente se coloca no mundo de outra forma, e não teria como fazer isso com a arte de ontem. E então, se você está interessado em arte de hoje, esse é o lugar para você vir e conversar com a gente. Se você está interessado em arte de ontem, acho que tem outros lugares ali que você pode encontrar. E com a arte de hoje, a gente espera que a gente possa reverter essa atrofia de percepção, né, um palavrão ali, né, mas a gente vai atrofiando, é como se o músculo não funcionasse mais, como se a percepção não funcionasse mais, né. Eu estava tão acostumado a ver a minha mãe levantando e lavando louça sozinha para um grupo de meia dúzia de pessoas, que era uma coisa que
a gente já estava acostumado, já era como o mundo funcionava. Uma vez que a gente para, estuda o trabalho da Fabiana Faleiros e a gente começa a questionar todos esses códigos de gênero, quando a gente estuda o trabalho, né, enfim, do Kukinsek, do Quiluanjo que arrenda, quando a gente estuda o trabalho da Vita Evangelista, a gente começa a questionar tudo isso e aí não tem mais como voltar para os velhos hábitos, porque você, né, atualizou a gente, como se a gente fosse uma tecnologia, né, um software, a gente sofre um upgrade e a gente não consegue olhar e se comportar da mesma forma. Então, a proposta é que a arte de hoje a gente consegue reverter, né, o que foi causado ali pelos nossos hábitos, essa atrofia de percepção, e aí a gente precisa de um conteúdo que desestabilize a gente, para a gente passar por essa transformação. Então, acho que a gente está acabando a aula de hoje, a arte de hoje te conecta com o mundo, né? Então esse é um dos nossos lemas. Gostei da Flávia Conrado, colocando aqui, nos encontramos, a Flávia, se não me engano, numa manifestação, acho que uns 4, 5 anos atrás, né, Flávia? E acabamos ficando em contato até hoje. E o Vera Lúcia colocou, a arte dessa forma nos ajudará a compreender o momento que estamos vivendo. Exatamente, Vera Lúcia, acho que essa é a ideia. E aí cada artista ajuda a gente a entender, né, um assunto, né? Então, né, como eu falei, né, se a gente for listar, uma das listas que a gente usa tem 45 tópicos para a gente realmente, né, conseguir ampliar nossa percepção para sair da nossa bolha e realmente entender o mundo hoje. Então, bem colocado, Vera Lúcia, obrigada. A arte dessa forma nos ajudará a compreender o momento que estamos vivendo, e uma vez que a gente compreende o momento que a gente vive, a gente pode ter relações mais harmônicas, a gente pode ficar menos sozinho, a gente pode ser agentes de transformação, né? Tem um outro conteúdo, pode ser pauta aí para uma outra conversa, onde a gente fala, né, a gente não consegue transformar um mundo que a gente não entende. Então a arte nos ajuda a entender o mundo, e uma vez que a gente entende, a gente pode ser um agente de transformação. Né? E aqui a Vera Lúcia colocou, você irá comentar a poesia e a música? Vou sim, Vera Lúcia, a poesia e a música é no conteúdo sobre o Samson Young. A gente fala muito sobre música, e sobre a música, o valor político da música, a música como fake news, tem uma série de aplicações aí, de variáveis. Então, estou gostando, estou vendo o pessoal que estava ontem aqui voltando hoje. A gente vai colocar aí nas nossas redes sociais os horários para a semana que vem. Vamos refletir aqui, ver se esse é o melhor horário, se a gente mantém, ou se a gente faz algo mais cedo, mas durante o dia fiquem de olho aí no nosso Instagram e a gente avisa vocês, ou curtam o nosso se inscrevam aí para o nosso canal e coloquem o sininho, assim quando a gente tiver também vocês são avisados, tá bom? Então, um tipo de conversa que eleva a alma. Obrigado, Margarete, sempre alegrando a nossa alma, você mesma. E um dos temas da semana que vem vai ser algoritmos. Acho que isso é muito pertinente. A gente está muito, né, a gente passa, né, os algoritmos estão definindo a nossa vida, né, a gente, acho que em média a gente fica aí umas 3 horas por dia nos algoritmos. Cláudio Souza, obrigado aí, Cláudio Souza, pelo carinho. E então a gente vai falar sobre os algoritmos. Fiquem de olho aí para continuamos aí crescendo esse grupo. Então, obrigado, gente, boa noite, bom final de semana aí para vocês. Se puderem, aproveitem. Quem estiver ali em São Paulo, tem exposições excelentes. Quem não estiver em São Paulo, estiver em outros lugares, quiser entrar em contato, a gente vê se a gente pode mandar recomendações de coisas legais para verem, para além das nossas orientações, aí, dos nossos pensamentos nas nossas lives, vocês puderem ver arte presencialmente. Então é isso, boa noite, gente, obrigado.